Antes que você morra. Revelações sobre o caminho sufi. Osho. Capítulo 1. Antes que você morra. Havia em Bukhara um homem rico e generoso. Porque tinha uma alta posição na hierarquia invisível, era conhecido como o presidente do mundo. Cada dia ele distribuía ouro a uma categoria de pessoas, os doentes, as viúvas e assim por diante. Mas nada era dado àquele que abrisse a boca. Nem todos podiam guardar silêncio. Um dia era a vez dos advogados receberem sua parte da subvenção. Um deles não se conteve e fez o pedido mais completo possível. Nada lhe foi concedido. Mas esse não foi o fim dos seus esforços. No dia seguinte, os inválidos estavam sendo ajudados. Assim, ele fingiu que suas pernas haviam se quebrado. Mas o presidente o conhecia, e ele nada obteve. Tentou outra e outra vez, até mesmo disfarçando-se de mulher, mas sem resultado. Finalmente, o advogado encontrou um coveiro e lhe pediu que o embrulhasse numa mortalha. Quando o presidente passar, disse o advogado, talvez ele presuma que seja um cadáver e jogue algum dinheiro para o meu funeral, e eu lhe darei uma parte. E assim foi feito. Uma peça de ouro caiu da mão do presidente sobre a mortalha. O advogado a apanhou logo, com medo de que o coveiro a pegasse primeiro. Então ele disse ao benfeitor, você me negou sua subvenção. Veja como eu a consegui. Você nada pode obter de mim, replicou o homem generoso. Antes que você morra. Este é o significado da frase enigmática. O homem precisa morrer antes que morra. O prêmio vem depois dessa morte e não antes. E mesmo essa morte não é possível sem ajuda. Há religiões e religiões, mas o sufismo é a religião, o próprio coração, a essência mais profunda, a própria alma. O sufismo não é parte do islamismo, ao contrário, o islamismo é parte do sufismo. O sufismo existia antes de Maomé ter nascido e existirá mesmo quando Maomé estiver completamente esquecido. Os islamismos vêm e vão, as religiões tomam forma e se dissolvem, e o sufismo permanece, continua, pois não é um dogma, mas a própria essência de ser religioso. Você pode não ter ouvido falar do sufismo, e pode ser um sufi, se for religioso. Krishna é um sufi, e Cristo também. Mahavira é um sufi, e Buda também. E eles jamais ouviram falar da palavra, e jamais souberam que algo como o sufismo existe. Quando uma religião está viva, é porque o sufismo está vivo nela. Quando uma religião está morta, isso apenas mostra que o espírito sufi, a deixou. Agora existe apenas um cadáver, não importa o quão decorado, na filosofia, na metafísica, nos dogmas, nas doutrinas, mas sempre que o sufismo a abandona, a religião cheira à morte. Isto aconteceu muitas vezes, e está acontecendo em quase todo o mundo. É preciso que se tenha consciência disso. De outro modo, você pode se apegar a um cadáver. Agora, cristianismo não tem sufismo. Ele é uma religião morta. A igreja a matou. Quando a igreja, entre aspas, se torna demasiada, o sufismo precisa abandonar aquele corpo. Ele não pode existir com dogmas. Ele pode viver bem com uma alma dançante, mas não com dogmas. Não pode existir com teologias. Elas não são boas companheiras. E com papas e sacerdotes. É impossível o sufismo existir. Ele é justamente o contrário. O sufismo não necessita de papas ou pregadores. Não precisa de dogmas. Ele não é da cabeça e pertence ao coração. O coração é a igreja, não uma igreja organizada, porque toda organização é da mente. E uma vez que a mente tome posse,
o coração precisará de simplesmente abandonar a casa de vez. A casa fica estreita demais para o coração. Ele precisa de totalidade do céu. Nada menos que isso lhe servirá. O coração não pode ser confinado nas igrejas. A existência toda é a única igreja para ele. Ele só pode vibrar sob o céu, vibrar na liberdade, mas morre quando tudo se torna um sistema, um padrão organizado, um ritual. O estado de sufismo simplesmente desaparece ali. O cristianismo matou Jesus. Os judeus não o conseguiram. Eles o crucificaram, naturalmente, mas falharam. Não puderam matá-lo. Ele sobreviveu à crucificação, e este é o significado da ressurreição. Não que Jesus tenha sobrevivido fisicamente, mas que a crucificação provou ter sido inútil. Os judeus não puderam destruí-lo. Eles tentaram, mas ele sobreviveu. Onde os judeus falharam, os cristãos foram bem-sucedidos. Mataram-no sem qualquer crucificação. Eles o mataram através da oração, do dogma, da organização. Os seguidores e apóstolos conseguiram êxito onde os inimigos falharam. O cristianismo agora é uma religião morta, pois não pode permitir que o sufismo exista em sua alma. Ele o teme. Todo dogma sempre tem medo, porque sufismo significa liberdade infinita, sem confinamento, sem limitação. É mais como o amor, e menos como o silogismo lógico. É mais uma poesia, e menos uma prosa. Ele é irracional. Eis porque toda teologia racional tem medo dele. Uma vez que você se dê abertura ao irracional, você não sabe onde ele está. E lembre-se, Deus é sempre irracional, e é maravilhoso que ele seja irracional. De outro modo, ele teria sido um professor de filosofia numa universidade qualquer, ou um papa, ou um sacerdote, mas não a existência. O sufismo morreu muitas mortes em muitas religiões. O jainismo é uma religião morta. Ele floresceu no passado maravilhosamente e deu nascimento a um grande místico como Mahavira. E depois, de repente, o rio desapareceu e somente o leito seco permanece. Agora nenhum rio flui, não há vegetação nas margens. Ele ficou uma terra deserta. O que aconteceu? Os seguidores do jainismo tornaram-se intelectuais, matemáticos e lógicos demais. A partir do mistério de Mahavira, eles criaram doutrinas e argumentos, ficaram calculistas e argutos demais, e o espírito foi morto. O sufismo teve que sair do cristianismo devido ao excesso de rituais na igreja. No jainismo, o sufismo teve que sair devido ao excesso de esforço intelectual, teológico e filosófico. Lembre-se disso. O sufismo não é uma igreja, não pertence a qualquer religião. Todas as religiões, quando vivas, pertencem a ele. Ele é um vasto céu de uma qualidade particular de consciência. Como isto acontece? Como alguém se torna um sufi? Uma pessoa se torna sufi não por pertencer a uma ordem particular, mas por descer da cabeça e ir para o coração. Você pode existir de duas formas, como uma pessoa orientada pela cabeça e terá sucesso no mundo, acumulará riquezas, prestígio, poder. Na política, você será uma pessoa bem-sucedida aos olhos do mundo, será um modelo a ser imitado. Mas no íntimo, você falhará completamente, sem sombra de dúvida, pois uma pessoa orientada pela cabeça não pode jamais entrar no interior. A cabeça se move para fora, é uma abertura para o outro. O coração se abre para dentro, é uma abertura para você mesmo. Ou você pode existir como uma pessoa orientada pela cabeça, ou como uma pessoa orientada pelo coração. Quando sua energia de vida, desce da cabeça para o coração, você se torna um sufi. Um sufi significa uma pessoa do coração, um alguém do amor,
um homem que não se incomoda com a origem do universo, com quem o criou ou para onde vai. De fato, aquele que não faz qualquer pergunta. Pelo contrário, ele começa a viver. A existência está ali. Somente os tolos se preocupam de onde ela vem. Somente os tolos, eu digo. Eles podem ter se rodeado de palavras filosóficas astutas, mas são tolos. O sábio vive a existência. Ele está aqui e agora. Por que se preocupar de onde ela vem? Que importância tem isso? Se alguém o criou ou não, é irrelevante. Você está aqui pulsando, vivo. Dance com a existência. Viva, seja e permita que ela aconteça em total mistério dentro de você. E este é o milagre. A pessoa que não se preocupa de onde vem, a pessoa que não faz perguntas, recebe as respostas. Alguém que não é curioso, mas que celebra tudo o que se apresenta. Qualquer que seja o caso, ele o celebra. Subitamente, ela fica consciente da própria fonte e, de repente, toma consciência da própria culminação. O fim e o início se encontram nele, porque ele próprio se torna um mistério. Agora, o mistério não é algo que está ali, como um objeto, o qual você tem que andar em círculos para ver e observar. Não, porque não é esse o modo de conhecê-lo. Esse é o meio de perdê-lo. Você poderá andar em círculos, para lá e para cá, mas nunca irá penetrá-lo. Como é que você pode saber? Você está desorientado. Age na periferia. Em vez disso, penetre nele e vá até seu centro. Torne-se ele. E você pode se tornar, porque você é parte dele. E você pode se tornar, porque ele é parte de você. E então, subitamente, todas as perguntas desaparecem. De repente, a resposta está ali. Não que você tenha chegado a uma solução para os seus problemas. Não. Não existem problemas absolutamente. Quando eles não existem, pela primeira vez você se torna apto e capaz de viver o mistério que é a vida, de viver Deus, de ser Deus. Um grande sufi, você deve ter ouvido seu nome, Al-Raj Mansur, foi morto pelos muçulmanos porque disse: Ana al-Haq, eu sou Deus. Quando você penetra no mistério da vida, não é que você seja um observador, porque um observador é sempre um estranho. Você se torna um com ele. Não é que nade no rio, não é que flutue no rio, não é que se debata no rio. Não, você se torna o rio. De repente, você percebe que a onda é parte do rio, e o contrário também é verdadeiro. O rio é parte da onda. Não é que sejamos parte de Deus. Deus também é parte de nós. Quando Al-Raj Mansur afirmou, eu sou Deus, os muçulmanos o mataram. O sufismo é sempre morto pelas pessoas religiosas, pretensas religiosas, porque elas não podem tolerá-lo. Não podem tolerar alguém que afirma que é Deus. Seus egos ficam ofendidos. Como pode um homem ser Deus? Mas quando Al-Raj diz, eu sou Deus, ele não está dizendo, eu sou Deus e você não é. Eu sou Deus e estas árvores não são. Eu sou Deus e estas pedras não são. Ao afirmar, eu sou Deus, está afirmando que o todo é divino e sagrado. Tudo é divino. Assim, essas pessoas fanáticas que acreditam em dogmas, elas dizem que Deus criou o ser humano e por isso o ser humano só pode ser uma criatura, não um criador. E isto é profanação. O máximo de profanidade é afirmar, eu sou Deus, e o mataram. E o que estava Mansur dizendo quando o mataram? Ele dizia bem alto para o céu, você não pode me enganar. Mesmo nesses assassinos eu o vejo. Você não me engana. Você está aqui nesses assassinos. E seja qual for a forma em que você vier, meu Deus, eu
o reconhecerei, porque eu já o conheci. O sufismo não é pensar sobre a existência, mas ser a existência. Não é pensar, não é fazer algo sobre a existência. Não é pensamento nem ação, mas ser. E agora mesmo, sem qualquer esforço, você pode ser um sufi. Se você para de pensar e abandona a ideia de fazer algo, se abandona a ideia de ser um pensador e um realizador, se você simplesmente está contente em ser, de repente você é um sufi. E este será meu esforço enquanto estiver falando do sufismo. Não será para doutriná-lo, nem para torná-lo mais culto, mas para fazer de você um sufi. Os sufis cantam, não fazem sermões, porque a vida é mais uma canção e menos um sermão, e eles dançam. Não falam de dogmas, porque a dança é mais viva, mais como a existência, mais como os pássaros que cantam nas árvores, e como o vento que passa através dos pinheiros, mais como a cachoeira, a chuva caindo ou a grama nascendo. Toda a vida é uma dança, vibrando, pulsando, com vida infinita. Os sufis gostam de dançar. Eles não estão interessados em dogmas. Eles contam lindas histórias. A vida é mais como uma história e menos como uma história. E os sufis criaram lindas historinhas. Na superfície, você pode se enganar. Na superfície, ela poderá parecer apenas uma história comum. Mas se você penetra fundo, as histórias sufis são muito fecundas, prenhes de significado, plenas do significado do Supremo. Assim, lhe contarei algumas histórias e as discutirei, a fim de ajudá-lo a penetrar na essência mais profunda e a entender algumas coisas sobre o coração, a fim de ajudá-lo, a sua energia e a todo o seu ser, a ir a uma nova jornada em direção ao coração, a fim de empurrá-lo, porque você terá medo. O coração é a coisa mais perigosa do mundo. Toda cultura, toda civilização e toda pretensa religião separam a criança do seu coração. Ele é uma coisa muito perigosa. Tudo que é perigoso vem do coração. A mente é mais segura, e com a mente você sabe onde está. Com o coração, ninguém sabe onde está. Com a mente, tudo é calculado, mapeado, medido, e você pode sentir a multidão sempre com você, à sua frente e atrás de você. Muitos estão se movendo nela. É uma autoestrada, concreta, sólida, e que lhe dá uma sensação de segurança. Com o coração, você está só, ninguém está com você. O medo o pega, o possui, toma conta de você. Para onde você está indo? Agora você não sabe mais, porque quando você se move numa estrada com a multidão, você sabe onde vai, porque pensa que a multidão sabe. E todos estão na mesma posição, todos pensam. Tanta gente andando, devem estar indo a algum lugar. De outro modo, por que tanta gente, milhões de pessoas se movendo? Devem estar se dirigindo a algum lugar. Todos pensam assim. Na verdade, a multidão não vai a lugar nenhum. Jamais uma multidão chegou a meta alguma. A multidão continua a caminhar. Você nasce e se torna parte dela, e a multidão já estava caminhando antes de você nascer. E chega um dia em que você acaba, você morre, e a multidão continua a caminhar, porque sempre há gente nova nascendo. A multidão nunca chega a lugar nenhum, mas ela dá uma sensação de conforto. Você se sente aconchegado, rodeado de tantas pessoas mais sábias, mais velhas e mais experientes que você. Elas devem saber para onde estão caminhando, e você se sente seguro. No momento em que você começa a cair para o coração, e é uma queda, como cair num abismo, eis porque quando uma pessoa está apaixonada, dizemos que ficou caída de amor. É uma queda. A cabeça a vê como uma queda. Alguém se desviou, caiu.
Quando você começa a cair em direção ao coração, você fica só. Agora ninguém pode estar ali com você. Você, na sua solidão total, ficará temeroso e assustado. Agora não poderá saber para onde está indo, porque ninguém está ali e não há marcos de referência. Na verdade, não há um caminho sólido, concreto. O coração não está mapeado, medido, cartografado. Só haverá um tremendo medo. Todo o meu esforço é para ajudá-lo a não ter medo, porque somente através do coração é que você renascerá. Mas antes de renascer, você terá que morrer. Ninguém pode renascer antes de morrer. Logo, toda a mensagem do sufismo, do zen, do hasidismo, todas essas formas de sufismo é de como morrer. A base é a arte de morrer. Não estou ensinando aqui outra coisa senão isto, como morrer. Se você morre, fica disponível a fontes infinitas de vida. Na verdade, você morre na sua forma presente. Ela ficou estreita demais. Nela você apenas sobrevive, você não vive. A tremenda possibilidade da vida está completamente fechada e você se sente confinado, preso. Você sente em todas as partes uma limitação, uma prisão, uma parede, um paredão de pedra surge em cada lugar para onde você se dirige, uma parede. Todo o meu esforço é de como quebrar estas paredes de pedra, e elas não são feitas de pedra, mas de pensamentos, e nada é mais rochoso que um pensamento. Eles são feitos de dogmas, de escrituras. Eles os cercam, e onde quer que vá, você os carrega junto. Você carrega sua prisão. Ela está sempre pendurada à sua volta. Como rompê-la? A quebra das paredes parecerá uma morte para você. E é, de certo modo, porque sua identidade atual será perdida. Seja você quem for, sua identidade será perdida. Você não será mais. Subitamente, uma outra coisa. Ela estava escondida dentro de você, mas você não estava alerta. De repente, uma descontinuidade. O velho não é mais, e algo completamente novo entrou. Não se trata de uma continuidade com o seu passado. Eis porque a chamamos de morte. Não é contínuo. Existe um intervalo. E se você olhar para trás, não terá a sensação de que era real tudo aquilo que existia antes dessa ressurreição. Não, parecerá como se fosse um sonho, ou como se você tivesse lido em algum lugar, uma ficção, ou como se alguém tivesse contado sua própria história, e que jamais fora sua, de uma outra pessoa. O velho desaparece completamente. Eis porque chamamos isso de morte. Um fenômeno absolutamente novo passa a existir. E lembre-se da palavra absolutamente. Não é uma forma modificada do velho. Não tem conexão alguma com o velho. Trata-se de uma ressurreição. Mas a ressurreição só é possível quando você é capaz de morrer. O sufismo é uma morte e uma ressurreição. E eu a chamo a religião. Vamos ver agora esta linda história. Havia em Bocara um homem rico e generoso, porque tinha uma alta posição na hierarquia invisível, era conhecido como o presidente do mundo. Cada dia ele distribuía ouro a uma categoria de pessoas, os doentes, as viúvas e assim por diante, mas nada era dado àquele que abrisse a boca. Nem todos podiam guardar silêncio. Acompanhe-me vagarosamente. Havia em Bocara um homem rico e generoso. É uma combinação difícil, rico e generoso. Os pobres são sempre generosos, os ricos nunca. É assim que eles se tornam ricos. Se um homem rico é generoso, é porque aconteceu uma revolução. Um homem rico se torna generoso somente quando atingiu uma profunda compreensão de que as riquezas são inúteis.
Quando ele vem saber que tudo que este mundo pode dar não vale a pena ter, só então a generosidade se torna possível. Então ele começa a partilhar. De outra forma, continuará acumulando mais e mais e mais. A mente continua querendo sempre mais, não tem fim. Se você não estiver atento, todas as riquezas de todos os mundos não serão suficientes, porque a mente não se importa com o que você tem. Ela simplesmente continua dizendo, mais. Conta-se que quando Alexandre o Grande estava vindo para a Índia, encontrou-se com um grande místico, Diógenes. Diógenes é um dos grandes sufis. Diógenes costumava andar nu, como os animais. Ele era tão belo na sua nudez, porque é a feiura que tentamos esconder, não a beleza. Por que você quer esconder o seu corpo dos outros? O que há de errado com ele? A sociedade, a civilização e a cultura condicionaram sua mente a acreditar que há algo errado com o corpo. Se você for apanhado nu, se sentirá culpado. E existem leis e tribunais para forçá-lo a não andar nu. E toda a natureza é nua, e ela é tão bonita, só o ser humano se tornou feio. Algum dia, quando o ser humano for mais consciente, será cada vez menos e menos apegado às roupas. Elas podem ser usadas como coisas úteis. O tempo está frio. Naturalmente, você precisa cobrir o corpo. Mas quando o tempo está agradável e o indivíduo pode ser como um animal simples e inocente, ele precisa ser. Completamente escondido sob as roupas, seu corpo deixou de ter a sensação do sentir. Você se esqueceu completamente da linguagem do sentir, o toque dos raios de sol e de apreciá-los. Você se esqueceu de sentir o vento no seu corpo nu, como as árvores sentem, e de dançar. Somente seu rosto foi lixado, somente sua cabeça. Todo o seu corpo se tornou entorpecido. Diógenes vivia nu, mas sua nudez era muito, muito bela, porque era inocente. Você também pode viver nu como uma perversão, então não será bonito. Então você será um exibicionista. Algo ficou errado no seu mundo psicológico. Diógenes vivia nu como os animais, e Alexandre, dizem, ficou com inveja. Ele estava vestido com as roupas mais caras possíveis e sentiu inveja ao ver Diógenes nu, tão belo, invejoso. Ele perguntou, como posso ser como você? Tão inocente, tão belo? Diógenes respondeu, não existe um como para isso. Ele estava deitado na areia, à beira de um rio. Era de manhã e o sol estava nascendo. Ele devia estar apreciando a poesia que vem das areias para o corpo nu, as mensagens sutis, o calor morno do sol sobre ele. Diógenes disse, não há necessidade de perguntar por nenhum como. Esta margem é grande o bastante para nós dois. Jogue fora suas roupas e deite-se aqui comigo. Não existe um como a se perguntar. Por que perguntar como? O como é um truque da mente para adiar. Se você perguntar como, estará perguntando como deixar para depois, porque estará dizendo que deve haver algo a ser praticado, e a prática leva tempo, e naturalmente você não pode praticar agora. O amanhã chega, e, uma vez que o amanhã chegue, você estará acabado. Diógenes disse, não é uma questão de como, apenas se deite e descanse. Essa margem é grande o bastante para nós dois. Alexandre disse, sempre sonhei que algum dia haverá uma possibilidade, quando eu conquistar o mundo inteiro. Estou esperando por esse dia, então também relaxarei e descansarei. Diógenes sorriu e disse, então você é um tolo, porque Diógenes pode descansar e relaxar sem ter conquistado o mundo inteiro.
Portanto, por que você precisa se impor à condição de deixar que só quando tiver conquistado o mundo é que irá descansar e relaxar? Eu lhe digo, então isso nunca acontecerá, porque a mente sempre vai querer mais e mais. E quando tiver conquistado este mundo, então a mente perguntará, existe algum outro mundo? E conta-se que quando Diógenes afirmou isto, que não há outro mundo, mas que a mente perguntará, existe algum outro mundo? Alexandre ficou triste. A tristeza o invadiu imediatamente, sabendo que não existe outro mundo. Uma vez que você tenha conquistado este mundo, o que fará então? Não há outro mundo a conquistar, e a mente se sentirá frustrada. A mente continua pedindo mais e mais. Ela não se importa com o que você tem. Você pode ser um mendigo, ela vai querer mais. Pode ser um imperador, ela vai querer mais. A natureza da mente é insaciável. Não importa o que você tenha, é da própria natureza dela pedir sempre mais. Um rico continua pedindo mais e permanece pobre. Continua desejando mais e permanece pobre. É difícil encontrar um homem verdadeiramente rico. Em toda a minha vida, só encontrei um homem que era realmente rico. Encontrei muitos homens ricos, mas só um era verdadeiramente rico. E por que ele era rico? Porque tinha entendido a futilidade de tudo. Quando o encontrei pela primeira vez, ele trouxe milhares de rúpias e as despejou aos meus pés. Eu lhe disse, agora não preciso delas. Se algum dia precisar, lhe mandarei um recado. O velho começou a soluçar e a chorar. Eu não podia entender qual era o problema. E ele disse, não fale assim, porque sou tão pobre e não tenho nada mais a lhe oferecer, a não ser dinheiro. E continuou, eu sou tão pobre, não tenho mais nada a lhe oferecer, exceto dinheiro. E se você o rejeita, parece que está rejeitando a mim, porque não tenho nada mais. Dinheiro eu posso dar, só isso eu tenho, nada mais. Esse é um homem que chegou a compreender que as riquezas não são riquezas reais e que o homem permanece pobre. Havia em Bokhara um homem rico e generoso. Generoso significa que ele realmente viveu nas riquezas, experimentou o mundo e que chegou à conclusão de que este mundo nada mais é do que um sonho, e as riquezas apenas lhe dão uma ilusão de ser rico, mas não o tornaram verdadeiramente rico. Esse homem está desiludido. Eis porque ele se tornou generoso. Agora ele pode partilhar. Agora ele pode dar tudo. Agora não há perguntas. E ele não pede mais. Ao contrário, o que quer que possua, partilha com os outros. Porque tinha uma alta posição na hierarquia invisível. E um homem assim, imediatamente, se torna muito elevado no mundo da consciência. Se você pode partilhar tudo que tem, subitamente você sobe na hierarquia do invisível. Neste mundo, você pode parecer um mendigo. No outro, pela primeira vez, você se torna um imperador. Buda renunciou seus palácios, seu reino, suas riquezas e se tornou um mendigo. Quando voltou à cidade natal, seu pai estava muito zangado, como todos os pais ficam. É difícil encontrar um pai que não fique zangado com o filho, porque seja lá o que você faça, não faz diferença. Você pode se tornar um criminoso, ele ficará zangado, ou santo, ele ficará zangado. Mesmo que você se torne um Buda, o pai estava zangado. Porque você nunca corresponde às expectativas de alguém. É impossível. Como pode você corresponder às expectativas de alguém? Ele próprio não pode realizá-las e espera que você o faça. Por isso, tudo que você fizer estará errado.
O pai estava muito zangado, e Buda tinha se tornado iluminado. Ele voltara a um ser totalmente transformado, ressurrecto. Ele estava envolvido por uma luz infinita e por um silêncio. Conta-se que, em qualquer momento e onde quer que fosse, mesmo as árvores sentiam sua presença e as flores nasciam antes da época. Em qualquer lugar por onde passasse, fazia-se um silêncio profundo 12 milhas à sua volta. Mas um pai é uma exceção. O pai estava zangado. Ele não podia sentir o silêncio, a luz. Ele só podia ver um vadio, um mendigo. E disse: "É demais. Você já vadiou bastante. Volte. Minhas portas ainda estão abertas. Olhe para você, o filho de um imperador, pedindo comida na sua própria capital, esmolando. Olhe para sua tigela de mendigo, suas roupas rasgadas, quase em tiras. O que está fazendo a si mesmo? Tenho vergonha de você, mas tenho coração, coração de pai, e minhas portas não estão fechadas. Você me magoou profundamente, mas ainda tenho um coração de pai. Volte, não ande como mendigo, seja um imperador." E conta-se que Buda respondeu: "Eu era um mendigo, agora me tornei um imperador. Mas como convencê-lo? Eu era um mendigo enquanto vivia no palácio. Quando você pensava que eu iria ser o herdeiro do seu reino, eu era um mendigo e estava aprisionado. Agora sou totalmente livre e pela primeira vez compreendi o que significa ser imperador. Mas como posso convencê-lo? No momento em que começa a partilhar, você mostra que sua consciência atingiu um ponto, um crescimento. Uma pessoa adulta sempre partilha. Se ela está presa às suas coisas, ainda não cresceu, ainda é infantil. Por quê? Porque você só pode possuir uma coisa se partilhar. Não há outra posse. Se está presa a uma coisa, isso mostra que a coisa é maior que você, que seu amor, maior que seu ser. Eis porque você se prende às coisas. Sua alma está na posse. Você não pode dividir, não pode ser generoso. Porque tinha uma alta posição na hierarquia invisível, era conhecido como presidente do mundo. Os sufis concedem tais títulos a seus mendigos, presidente do mundo. Não entenda mal. Eles não são presidentes no sentido em que Ford ou Nixon o foram. Eles são os homens mais pobres do mundo, os últimos, numa profunda ilusão de que são os primeiros. Esse homem deve ter se reduzido ao último dos homens. Somente aqueles que estão desiludidos com o mundo podem aguentar até o fim. Eles podem se tornar os últimos. E Jesus disse: aqueles que são os últimos neste mundo serão os primeiros no reino do meu Deus. Jesus devia estar falando de tal homem, o rico e generoso. E lhe digo, se você é generoso, você é rico. Se você não é generoso, você pode estar na ilusão de que é rico, mas você é pobre. A generosidade é a verdadeira riqueza. E para ser generoso, para partilhar, você não precisa de muita coisa. Para ser generoso, você só precisa partilhar qualquer coisa que tenha. Você pode não ter muito, essa é a questão. Quem tem muito? Quem pode alguma vez ter o bastante? Nunca é muito, nunca é o bastante. Você pode não ser absolutamente nada. Pode apenas ser um mendigo na rua, mas ainda assim pode ser generoso. Você não pode sorrir quando o estranho passa? Você pode sorrir, pode dividir seu ser com o estranho, e então você é generoso. Você não pode cantar quando alguém está triste? Você pode ser generoso. Os sorrisos nada custam. Mas você ficou tão miserável que mesmo antes de sorrir, pensa 3 vezes. Sorrir ou não sorrir?
cantar ou não cantar, dançar ou não dançar, aliás, ser ou não ser. Partilhe seu ser, se você não tiver nada. Essa é a sua maior riqueza. Todos nascem com ela. Partilhe seu ser. Estenda sua mão. Dirija-se ao outro com amor no coração. Não considere ninguém como um estranho. Ninguém o é, ou todos são. Se você partilha, ninguém é. Se você não partilha, todos são. Você pode ser alguém muito rico, mas um miserável se não partilha. E então, seus próprios filhos são estranhos. Então, sua própria esposa é estranha, porque como pode alguém se encontrar com um homem miserável? Ele está fechado, já está morto no seu túmulo. Como pode você caminhar em direção a um homem miserável? Se o fizer, ele foge. Está sempre com medo, porque sempre que alguém se aproxima, o compartilhar começa. Até um aperto de mão, a pessoa miserável sente que é perigoso, porque, quem sabe, uma amizade pode nascer daí, e então existe perigo. Uma pessoa miserável está sempre alerta, em defesa, para não permitir que alguém chegue muito perto. Ele mantém todos à distância. Um sorriso é perigoso, porque quebra as distâncias. Se você sorri a um mendigo na rua, a distância é quebrada. Ele já não é um mendigo, tornou-se um amigo. Então, se ele estiver com fome, você terá que fazer alguma coisa. É melhor ficar sem sorrir. É mais seguro, mais econômico, menos perigoso. Nenhum risco nisso. Não é uma questão de partilhar alguma coisa, mas de simplesmente partilhar qualquer coisa que você tenha. Se você não tem outra coisa, tem ainda um corpo quente. Você pode sentar perto de alguém e dar-lhe seu calor. Você pode sorrir, dançar, cantar, rir e ajudar o outro a rir. E quando duas pessoas riem juntas, seus seres se tornam um nesse momento. Quando duas pessoas sorriem juntas, subitamente toda a distância se dissolve. Vocês estão conectados. Portanto, não pense que para ser generoso, você precisa ser rico. É exatamente o contrário. Se você quer ser rico, seja generoso. E tantas riquezas estão disponíveis sempre. Tantas dádivas você traz com sua vida e leva outra vez quando morre. Você podia ter partilhado e com isso poderia ter consciência do quanto a existência o faz rico e como você vive pobre. E quanto mais você partilha, mais seu ser começa a fluir. Quanto mais ele flui, mais e mais novas fontes alimentam o rio, e você permanece renovado. Somente um ser humano generoso é renovado. Um ser humano não generoso, fechado, miserável, torna-se sujo, está propenso a ficar assim. É exatamente como um poço. Ninguém o usa. O poço não tem possibilidade de dar sua água a ninguém. Então, o que acontecerá com ele? Novas fontes não o estarão suprindo, porque não há necessidade. A água velha ficará cada vez mais e mais suja. O poço inteiro estará morto. Águas frescas não estarão chegando até ele. É assim que tem acontecido a muitos de vocês. Convide as pessoas a compartilhar de você. Convide as pessoas a beber de você. Esse é o significado do que Jesus diz: bebam de mim, comam de mim. Quanto mais você se alimenta dele, mais Jesus cresce. Quanto mais você bebe dele, mais as águas frescas fluem. As riquezas que a vida lhe doou não são limitadas, mas só um ser humano generoso pode saber disso. Elas são ilimitadas. Você não é uma companhia de recursos limitados, mas de recursos ilimitados. Atrás de você, o divino está escondido. Ninguém pode exauri-lo.
Cante quantas canções possa, e você não será exaurido. Até pelo contrário, melhores e melhores canções virão. Conta-se de um dos maiores poetas da Índia, Rabindranath Tagore, que quando estava morrendo, aproximou-se um amigo, um literato, um grande crítico, e lhe disse: "Você pode morrer em profunda alegria, porque você cantou muitas canções. Ninguém antes cantou tanto." Rabindranath escreveu 6.000 canções. O grande poeta inglês Shelley escreveu apenas 2.000, e ele escreveu 6.000 poemas. E cada um deles é uma maravilha em si mesmo, um lindo diamante, único. O amigo estava certo. Ele disse: "Você pode morrer em profunda alegria, realizado. Cantou tantas canções, nem mesmo um Cálidas ou um Shelley podem competir com você." E enquanto dizia isso, lágrimas corriam dos olhos de Rabindranath. Ele não podia acreditar e disse: "Você, chorando, está com medo da morte?" Jamais poderia acreditar que um homem que esteve a vida toda cantando que a morte é a grande amiga esteja com medo da morte. Rabindranath respondeu: "Não, não estou com medo da morte. A morte é linda, tão linda quanto a vida. Estou chorando porque ultimamente canções melhores e melhores estavam vindo. Até agora eu era só uma criança, e agora a maturidade estava acontecendo, e Deus estava me dando mais e mais. Quanto mais eu cantava, mais fluía de mim. Na verdade, agora a viena, instrumento de corda, estava pronta, mas é tempo de partir. Isso é injusto, agora que eu estava me sentindo pronto para realmente cantar." Mas lhe digo, mesmo que Rabindranath tivesse vivido 1000 anos, teria acontecido o mesmo. Porque é um fluir eterno. Você partilha e sabe que flui eternamente. Você canta e sabe que está sempre surgindo mais. Não há fim para isso. Mesmo depois de 1000 anos, Rabindranath teria morrido com lágrimas nos olhos, porque estava fluindo mais. Ninguém pode exauri-lo. Deus é inexaurível, e você tem Deus dentro de si. Por que você é tão miserável? Miserável, você se torna pobre. Generoso, você se torna rico. E você pode se tornar generoso agora mesmo, como você é, porque não precisa de nada para isso. Você precisa simplesmente compreender e tornar-se. Nada está faltando. Tudo o que precisa para ser generoso já acontece. E claro, ele era conhecido como o presidente do mundo. Cada dia ele distribuía ouro a uma categoria de pessoas, os doentes, as viúvas e assim por diante, mas nada era dado àquele que abrisse a boca. Nem todos podiam guardar silêncio. Frases muito profundas e fecundas. Se você for ao templo e sua oração se tornar um desejo, ela jamais será ouvida, porque uma oração só é possível quando o desejo não está presente. Um desejo jamais pode se tornar uma oração. Se você pedir algo, você perderá, não estará orando. E Deus sabe quais são as suas necessidades. Havia um santo sufi, Bayazid, que costumava dizer sempre: "Deus sabe do que preciso, por isso nunca orei, porque é tolice. O que dizer a ele? Ele já sabe. Se eu digo algo que ele já sabe, é tolice. Se tento achar algo que ele não sabe, também é tolice. Como é que você pode pensar uma coisa dessas? Por isso, simplesmente nunca me preocupei. Tudo o que preciso, ele sempre me dá." Mas naquela época, ele era muito pobre, faminto, rejeitado na cidade por onde passava. Ninguém estava disposto a lhe dar um abrigo para a noite. E a noite estava escura, e ele estava sentado sob uma árvore. Fora da cidade era perigoso. E um discípulo disse: "O que dizer dessa situação? Se ele sabe
que seu amado Bayazid está em tal apuro, que a cidade o rejeitou, que está com fome e sem comida, sentado sob uma árvore, com animais selvagens à volta, sem poder dormir? De que tipo de Deus você está falando, que sabe de tudo que você necessita? Bayazid sorriu e respondeu: Ele já sabe que é isto o que preciso neste momento. Esta é a minha necessidade. De outra forma, como? Por que eu deveria estar assim? Deus sabe quando você necessita da pobreza, disse Bayazid, e quando você necessita da riqueza. E Deus sabe quando você precisa jejuar e quando você precisa participar de um banquete. Ele sabe. E esta é minha necessidade nesse exato momento. Você não pode pedir. Se o fizer, não lhe será concedido. No próprio pedir, você prova que não é capaz de recebê-lo. A oração deveria ser silenciosa. O silêncio é a oração. Quando as palavras chegam, os desejos imediatamente as sucedem, porque as palavras são o veículo do desejo. No silêncio, como você pode desejar? Já tentou? No silêncio, você pode desejar alguma coisa? Como pode desejar estando em silêncio? A linguagem será necessária. Todas as linguagens pertencem ao reino do desejo. Daí a insistência de todos os que sabem a respeito de permanecer silenciosos, porque somente quando não há palavras na sua mente é que o desejo cessa. De outro modo, o desejo estará escondido atrás de cada palavra. Tudo o que você diz, mesmo se for ao templo, à mesquita ou à igreja e disser: Eu não desejo coisa alguma, isso é um desejo. Apenas veja, observe. Escondido em algum lugar está o desejo. E você já ouviu que enquanto não parar de desejar, nada lhe será dado. Eis porque você está dizendo: não desejo, para obtê-lo. O desejo está escondido lá atrás, na sombra. De outro modo, para que dizer: não desejo coisa alguma? Seja silencioso, só o silêncio é a oração. Assim, todas as orações que você tem feito são falsas. Todas as orações que lhe foram ensinadas não são absolutamente orações, mas rituais mortos. Existe apenas uma prece, e essa é estar em silêncio, tão em silêncio que nem uma simples palavra flutue no lago de sua consciência, nenhuma onda. O lago está completamente silencioso, torna-se um espelho e reflete a existência, reflete Deus. Nesse momento de silêncio, tudo é alcançado. Então essa história diz: cada dia ele distribuía ouro a uma categoria de pessoas, os doentes, as viúvas e assim por diante, mas nada era dado àquele que abrisse a boca. Essa história sufi diz: mantenha a boca completamente fechada, não só externamente, mas também internamente, e então muito lhe será dado. Quando você não pede, muito lhe é dado. Quando você pede, nada lhe é dado. Parece um paradoxo, mas é a própria lei fundamental da existência. Não peça, e de repente você percebe que muito está vindo. Aconteceu. Um homem veio a Bayazid e disse: por causa dos seus ensinamentos, minha vida está destruída. Há 20 anos eu vim e você me disse: se não pedir, a riqueza o seguirá. Se não procurar, tudo lhe é dado. Se não correr atrás de mulheres bonitas, as mulheres mais lindas irão a você. 20 anos perdidos, nenhuma sequer, nem ao menos uma feia apareceu, e nenhuma fortuna, permaneci pobre. Você destruiu minha vida. O que você me diz agora? Bayazid respondeu: poderia ter acontecido, mas você estava olhando demais para trás, sempre vigiando para ver se elas vinham ou não. O desejo estava ali. Você perdeu por causa do desejo, não por mim. Estava sempre esperando. Agora,
Vai chegar uma mulher linda e vai bater a porta. Agora, a deusa da fortuna vai chegar. Você não estava em silêncio, não estava num estado de não desejo. Os sufis dizem, quando você não pede, lhe é dado. E este ensinamento ainda vai mais fundo do que o que Jesus disse. Jesus diz, peça e lhe será dado. Bata e as portas se abrirão para você. E os sufis dizem, peça e nunca lhe será dado. Bata sua cabeça contra a porta e ela ficará mais fechada do que nunca. Nem todos podiam guardar silêncio. Mesmo sabendo isso, que este generoso homem de Bokhara, lhes daria a pena se ficassem em silêncio. Mas é tão difícil porque a mente diz, faça um apelo, conte-lhe a situação toda para que possa arrancar mais coisas dele. E a história é linda, porque agora se refere a um advogado. Qualquer um pode manter a boca fechada, mas um advogado não. Ele sabe como fazer uma petição na corte, sabe como convencer e seduzir o juiz, sabe que se ficar em silêncio, perderá a causa. No mundo, as palavras são muito importantes. Um advogado vive das palavras, porque a corte é o próprio templo desse mundo. Você já viu os prédios das cortes supremas? São os templos de agora. Muita coisa é desperdiçada neles. Por quê? Mesmo os templos se tornaram minúsculos, mas as cortes supremas estão ficando mais e mais altas e cada vez maiores. De fato, o poder está ali. O poder da violência e do assassínio, da lei, da linguagem e da lógica. Um advogado é um lógico. Ele sabe muito bem que este homem tinha uma condição. Se ficar silencioso, ele lhe dará. Se pedir, não dará. Mas mesmo assim, nem todos podiam guardar silêncio. É tão difícil ficar em silêncio. Você sabe, eu lhe digo repetidamente, mantenha silêncio. Mas é assim? Eu lhe digo sempre, 1001 vezes, que Deus está pronto a lhe dar. Mas através do seu silêncio, mostre que você está pronto a receber. E você não mostra. Você gostaria de dizer a Deus que está realmente numa terrível miséria, em angústia e ansiedade, para que algo mais possa ser conseguido dele. Um dia era a vez dos advogados receberem sua parte da subvenção. Um deles não se conteve e fez o pedido mais completo possível. Nada lhe foi concedido, mas este não foi o fim de seus esforços. É difícil ficar livre de um advogado. Ele descobrirá outros meios, porque, se não for possível, então ele descobrirá outros meios, outras brechas. Ele tentará entrar na casa por algum lugar, talvez pela porta dos fundos. Tenho um grande amigo advogado muito famoso. Ele me contou que uma vez estava na corte de um homem muito santo, defendendo uma causa. E eu conheço esse juiz também. Era realmente um homem santo. E ele não recebia suborno algum. Pelo contrário, se alguém tentasse suborná-lo, certamente perderia a causa. Então, o que fez esse advogado? Tentou suborná-lo pelo lado oposto. Descobriu um outro jeito. Naturalmente, o lado oposto perdeu a causa. Ele mandou um homem, agente seu, em nome da outra parte, tentar subornar o juiz. E o juiz ficou muito zangado. Naturalmente, a outra parte perdeu a causa. E a outra parte estava certa. Ninguém jamais conseguiu saber como perderam. Eles estavam também confusos. Com um homem tão santo na corte, tinham certeza que ganhariam. Era tão simples. Não havia nada envolvido nisso. Como puderam perder? O advogado sempre encontra um jeito. Se ele pode entrar pela porta da frente, tudo bem. Caso contrário, entra pela porta dos fundos. Se é durante o dia, tudo bem. Se não, entra à noite. Mas esse não foi o fim de seus esforços. No dia seguinte, os inválidos estavam sendo ajudados. Assim ele fingiu que suas pernas haviam se quebrado. Mas o presidente o conhecia
e ele nada obteve. O presidente é simbólico aqui. O presidente significa a consciência mais alta, a qual sempre conhece a consciência inferior. Você não pode enganá-la, a menos que a própria consciência mais alta o queira, por certas razões. De outra forma, você não pode enganá-la. Como pode enganar a consciência mais alta? Mas o presidente o conhecia, e ele nada obteve. Tentou outra vez, até mesmo disfarçando-se de mulher. Nos países islâmicos, você pode se disfarçar de mulher e ninguém será capaz de saber se você é homem ou mulher, mas sem resultado. Você não pode enganar a consciência mais alta. Jamais tente enganar um mestre. E você tenta, porque sua mente é lógica. O advogado tenta de todos os modos. Acontece comigo todos os dias. É raro você não me enganar ou tentar me enganar. Uma pessoa chega e está feliz. Eu vejo que ela está feliz, pela primeira vez planificada, com uma alegria desconhecida. E eu lhe pergunto, como está você? E ela encolhe os ombros e diz, mais ou menos. Por que ela está tentando me enganar? Ela gostaria de receber mais comiseração de minha parte? Isso é o que ela está fazendo. Se disser que está feliz e alegre, não terá necessidade de qualquer simpatia. E você é tão tolo na sua maneira de ser que pede comiseração, quando poderia ter amor, mas você pede comiseração. O amor pode ser dado a quem está feliz, a comiseração a quem está infeliz. O amor não pode ser dado a quem está infeliz, é impossível. Ele não está na disposição certa. Você não pode dar amor a ele, apenas comiseração. O amor só pode ser dado quando alguém está feliz e fluindo. Então, está na sintonia certa e o amor é possível. Eu iria dar amor, mas você tentou me enganar e só obteve comiseração. Você não pode me enganar e está enganando a si mesmo. Mas você ficou muito treinado no enganar, porque durante toda a sua vida esteve fazendo isso. A mulher em casa está cantando, cantarolando feliz. No momento em que ouve o carro vindo pela rua e o marido chegando, seu rosto muda. Agora está ficando pronta a pedir comiseração. Torna-se triste, cansada. Há apenas um instante estava absolutamente bem. Nada havia de errado com ela. Apenas o barulho do carro e ela mudou. O marido está chegando. Agora ela sabe o truque. Se ela estiver infeliz, ele será complacente com ela. Se não estiver infeliz, ele irá ler seu jornal. Você aprendeu os truques e eles funcionam. Funcionam no mesmo nível de pessoas como você. Elas também estão fazendo o mesmo. O marido pode ter estado cantarolando enquanto dirigia no carro. No momento em que chega em casa, ele faz pose, cansado, trabalhando o dia todo para a esposa e os filhos, morrendo de cansado. Precisa de alguém que tenha pena dele. Lembre-se, a comiseração é um substituto pobre para o amor. Nunca se contente com ela. A comiseração é nada. E ninguém se sente bem ao precisar dar comiseração. Parece uma carga. Alguém precisa fazê-lo. É um dever. Alguém está doente e você tem que conversar com ele. Alguém está doente no hospital e você tem que visitá-lo e ser complacente. É um dever que se precisa cumprir. Jamais peça compaixão. Seja feliz e o amor estará fluindo em sua direção. O amor é a moeda certa. A compaixão é a moeda errada. Ela parece o amor, mas não é amor. Aí está o problema. Você pede compaixão e quando lhe é dada, você não se sente preenchido. Ninguém pode ser preenchido pela compaixão. Você necessita de amor e pede compaixão. Você pediu o alimento errado, e se ele lhe for dado, fará mal ao estômago
e se não lhe for dado, perturbará seu estômago da mesma forma. Quando você pede compaixão e ela não lhe é dada, você fica mais infeliz, porque ninguém liga para você. Se ela lhe é dada, não constitui um preenchimento, porque a compaixão é muito fraca, é nada. Você precisava de amor real, autêntico, um fluir do coração. Você precisava que seu marido corresse em sua direção, mas para isso você precisaria se tornar uma força magnética, uma felicidade. Ninguém corre impetuosamente para a infelicidade. A pessoa tenta se proteger e age com reservas. Mas você aprendeu esses truques, e mesmo quando você vem a mim, continua usando-os. Você os aprendeu demais. Mas o presidente o conhecia e ele nada obteve. Tentou outra e outra vez, até mesmo disfarçando-se de mulher, mas sem resultado. Você não pode se disfarçar, porque uma consciência mais alta significa uma consciência penetrante. Ela não penetra somente através da roupa, a burca da mulher muçulmana. Ela penetra seu corpo. Esse também é uma roupa, natural. Ela penetra sua mente. Essa também é uma roupa, cultural. Ela penetra até a essência do seu ser. Alcança você diretamente. Seja verdadeiro, natural, solto. Sempre que encontrar uma consciência mais alta, seja natural, descontraído. Seja lá o que for, coloque tudo sobre a mesa. Não guarde nem mesmo um trunfo. Ponha tudo, todas as suas cartas abertas na mesa. Você receberá muito amor, receberá tudo, porque quando você se põe completamente nu, está pronto a morrer. Desprotegido, você se abre, você se torna vulnerável. E o mestre é a morte. De fato, nas antigas escrituras indianas, disse que um mestre é a morte. Quando você vem a um mestre, está vindo a uma morte muito profunda. Mesmo a morte comum não é tão profunda, porque ela não irá destruir muito. Você permanecerá intacto na mente, e só o corpo será alterado. O corpo velho será substituído por um novo, mas não a mente. A mente velha continuará. O mestre é uma grande morte. Se você conseguir passar por um mestre, por seu amor e suas bênçãos, seu corpo morrerá, sua mente e seu ego também. Tudo que pode morrer, morrerá. Somente o que não pode morrer, o imortal, permanecerá. Apenas o que não morre em você, o você imortal, o Brahma. Finalmente, o advogado encontrou um coveiro e lhe pediu que o embrulhasse numa mortalha. Quando o presidente passar, disse o advogado, talvez ele presuma que seja um cadáver e jogue algum dinheiro para meu funeral, e eu lhe darei uma parte. Agora se torna uma luta. O advogado está tentando de todas as formas enganar o mestre, de maneira que possa dizer, sim, até você foi enganado. Ele está tentando ser superior ao mestre, para que possa dizer, você não é uma consciência mais alta do que eu. Isso acontece com todos os discípulos. O discípulo tenta o mestre de todos os modos, para ter certeza de que ele é realmente maior do que eu? Então seu ego poderá crescer mais, se você chegar a um ponto e verificar que o mestre não é mais alto do que eu, é exatamente como eu. Então seu ego se fortalece. Em lugar de morrer através do mestre, você reviveu o ego agonizante, forneceu sangue novo a ele. Todo discípulo, quando chega ao mestre, entra em conflito. O mestre tentará matar seu ego completamente, totalmente, e você tentará salvá-lo, não apenas salvá-lo, mas alimentá-lo, torná-lo mais vivo, mais forte. Um discípulo vem a um mestre por certas razões, e o mestre existe por algumas outras razões. Um discípulo chega esfarrapado, triste, porque na vida não conseguiu satisfazer seu ego. Agora se encaminha para outro mundo.
Talvez ali ele possa satisfazer o ego. Poderá se tornar um grande sannyasi, tornar a pessoa mais iluminada do mundo, ser isto ou aquilo. O mundo falhou. Agora ele tenta o outro mundo. Talvez encontre alguma âncora e salve o ego. Você vem por um motivo errado ao mestre. Isso é natural. Você está errado. Como pode vir a um mestre por razões certas? Você tem que vir por motivos errados. E o mestre existe por razões absolutamente diferentes. Ele o atrai, ele o traz cada vez mais perto, exatamente para matá-lo, mas para matá-lo tão completamente que até a própria semente do ego seja destruída. Quando a semente está tão completamente destruída que, mesmo que você faça qualquer coisa com ela, nada poderá brotar dali. O mestre é um fogo, uma morte. Finalmente, o advogado encontrou um coveiro, seu último esforço para enganar, e lhe pediu que o embrulhasse numa mortalha. Quando o presidente passar, disse o advogado, talvez ele presuma que seja um cadáver e jogue algum dinheiro para o meu funeral, e eu lhe darei uma parte. E assim foi feito. Uma peça de ouro caiu da mão do presidente sobre a mortalha. O advogado a apanhou logo, com medo de que o coveiro a pegasse primeiro. Então ele disse ao seu benfeitor, você me negou sua subvenção, veja como a consegui. Ele estava dizendo, eu o enganei, onde está a sua consciência mais alta? Senhor presidente do mundo, onde está a sua consciência mais elevada? Finalmente eu o venci, sou vitorioso. Você não pôde julgar se eu estava morto ou vivo. Você nada pode obter de mim, replicou o homem generoso, antes que você morra. O homem generoso usou isso, não que o advogado o enganasse, usou a situação para lhe dar uma mensagem sutil. Você nada pode obter de mim antes que você morra. Claro, isso não é uma morte real. Assim você não recebeu o ouro verdadeiro, apenas uma peça de ouro irreal do mundo. Sua morte é falsa e o ouro que lhe dei também é falso. Mas guarde a mensagem no coração. Você nada pode obter de mim antes que você morra. Essa é toda a mensagem do caminho sufi. Morra. Morra como você está, para poder se tornar o que realmente é. Morra para o ego, para que o divino possa nascer em você. Morra para o passado, para que possa se tornar aberto para o futuro. Morra para o conhecido, para que o desconhecido possa penetrá-lo. Morra para a mente, para que o coração comece a pulsar outra vez e você possa redescobrir seu próprio coração, que você perdeu completamente. Você não sabe o que é o coração. O pulsar que você ouve não é o coração verdadeiro, é apenas a parte física do coração. Existe uma parte alma nele, escondida por trás desta. Essas batidas são da parte física do coração. Nessas batidas, ou entre essas batidas, nos intervalos, está a batida verdadeira do coração verdadeiro, a parte alma. Essa é a parte principal. Você perdeu completamente o contato com a parte divina do seu coração e vive uma vida sem amor, uma vida sem coração. Você é como rocha dura. Mesmo as rochas não são tão duras, elas podem ser quebradas. E digo isto baseado numa vasta e longa experiência. Quando eu tento quebrar sua rocha, é muito difícil, porque sua rocha tenta se proteger de todas as formas. Você tenta proteger suas doenças, suas enfermidades, sua neurose, sua loucura, porque é com isso que você está identificado. Você pensa que é isso, mas você não é. Antes que você morra, jamais saberá quem você é. Agora mesmo, você pode se sentar numa postura de yoga e repetir o mantra de Maharishi Ramana. Quem sou eu? Quem sou eu? Quem sou eu? Você não saberá. Esse mantra estará apenas na sua mente.
Ramana conheceu através disso. Ele passou pela morte. Aconteceu quando tinha 17 anos de idade. Ele meditava continuamente desde a infância. Deve ter trazido esse anseio de vidas passadas. Ele não era uma criança comum. Desde o início, não ficava interessado neste mundo. Sempre que tinha oportunidade, ficava a esperar, de olhos fechados, mergulhando cada vez mais no silêncio. De súbito, quando tinha 17 anos, durante a meditação, sentiu que ia morrer. E quando você está em meditação profunda e sente que vai morrer, isso não é apenas uma sensação ou uma divagação. Ela o agarrará em sua totalidade, porque não existe pensamento que possa lutar contra ela. Você não pode argumentar. Numa mente silenciosa, é muito autoevidente que você morrerá. E acontece a todo aquele que medita, e abençoados são esses para quem acontece. De repente, ele sentiu que iria morrer, e nada pôde ser feito. A morte é absolutamente certa. Então, o que fazer? Ele estava sentado sob uma árvore. Deitou-se, pronto para morrer, e aceitou. E relaxou o corpo, nenhuma luta contra a morte, e percebeu, aos poucos, que o corpo ficara frio, era um cadáver. Mesmo que quisesse mover um braço, não poderia fazê-lo. O contato com o corpo estava rompido. Então, sentiu a mente desaparecendo, como a água quando evapora. E logo não havia mente. O contato com ela estava perdido. E então, esperou e esperou e esperou. Quando aconteceria a morte? E jamais aconteceu. Ele chegara ao imortal, mas era um homem totalmente novo. O velho não estava mais ali. O filho de pai e de mãe já não estava mais ali. Ele não era mais Ramana. De repente, ele havia desaparecido. Um Brahman havia nascido. Ele se tornara divino. Quando você alcança a essência mais profunda do seu ser, a imortalidade, você é Deus. Deus não significa outra coisa. Deus significa o imortal, o eterno. Você nada pode obter de mim, replicou o homem generoso, antes que você morra. E você nada pode obter de mim, tampouco antes que você morra. E nada pode obter de Deus tampouco antes que você morra. Na verdade, antes que você morra, você vive uma morte, você vive morto. Sua vida não é outra coisa senão um suicídio lento, distribuído em 70 ou 80 anos, mas um suicídio lento, uma morte lenta. Desde o instante em que nasce, você está morrendo, morrendo, morrendo. Até que morra, você viverá uma vida morta. E se você for corajoso e puder dar um salto para dentro da morte, de súbito, pela primeira vez, a vida desponta em você. Pela primeira vez, há a dança eterna dentro de você. Pela primeira vez, aquilo que Jesus chama de vida abundante, você transborda. Agora, você não é mais um pequenino riacho no verão. Apenas alguma coisa conseguindo se manter com um vasto areal em volta, deserto. Você se torna um Gange cheio na época das chuvas, transbordando, quebrando amarras, quebrando todas as limitações, vida abundante. Mas isso jamais acontece antes que você morra. Portanto, este é o paradoxo. Jesus diz que se você se apegar à vida, a perderá. Se tentar salvá-la, não a terá. A única maneira de possuí-la será perdendo-a. E isto é o que chamo de sânias. É uma mutação interior e um estar pronto para morrer para o ego. Uma porta se fecha, a do ego, outra se abre, a do eterno. Este é o significado da frase enigmática. O homem precisa morrer antes que morra. Você morreu muitas vezes, mas não estamos falando dessa morte. Essa aconteceu muitas vezes e não causou nada em você,
que permaneceu o mesmo. Você sobreviveu. Você precisa de uma morte muito maior. Há uma morte que acontece naturalmente, porque tudo que nasce, morre. Tudo que é unido ficará separado. Assim, seu corpo vai morrer. Isso é natural. Aconteceu milhões de vezes e continuará acontecendo, enquanto você não se tornar alerta e consciente. Há uma outra espécie de morte, e a qualidade é totalmente diferente. A morte voluntária, não a morte natural. Não que o corpo morra, mas você é que dá o salto. Você morre. Você não espera pela morte. Isso é sannyas. Isso é dar um salto voluntário para dentro da própria morte. Através da morte, o eterno é alcançado. Este é o significado da frase enigmática. O homem precisa morrer antes que morra. O prêmio vem depois dessa morte e não antes. E mesmo essa morte não é possível sem ajuda. Eis porque estou aqui. Sozinho, você não será capaz nem de morrer. Uma coisa tão simples como essa e você não pode fazer sozinho. É tão simples, mas será difícil se o fizer sozinho. Será necessário uma grande ajuda de alguém que morreu antes de você. Ele pode empurrá-lo e puxá-lo. Pode criar uma situação na qual, sem perceber, você será pego. O mestre lança a rede e acompanha muitos peixes. Aqueles que estão prontos a morrer serão escolhidos. Os que ainda não estiverem serão jogados de volta ao rio. Vocês vieram a mim de muitas partes do mundo e podem continuar pensando que vieram a mim, e isso é novamente uma ilusão do ego. Eu os apanhei, eis porque vocês estão aqui. Não é que tenham vindo. Pensam que vieram, mas estão errados. Eu os estive chamando de muitas formas antes, atraindo-os em minha direção. E vocês vieram. Agora estão presos na rede, mas muitos ainda estão tentando escapar. Sannyas é justamente uma entrega de sua parte, que me permite fazer tudo o que eu queira fazer. A entrega é uma confiança. Eu permito. Agora faça tudo o que queira fazer. Agora não interfiro mais. É exatamente como quando você vai a um cirurgião e se abandona em confiança, porque se não o fizer e disser, tenho que vigiar o que você está fazendo, então a cirurgia não será possível. Você precisa ficar completamente inconsciente, e na inconsciência há uma entrega total. Mesmo que o cirurgião o mate, você não estará lá para contestar. Confiança significa abandonar-se inteiramente às mãos de alguém. Mesmo que ele o mate, você estará pronto a passar por isso. Sannyas significa você se render inteiramente a mim, na mesa cirúrgica, permitindo que eu corte o que eu quiser cortar. É muito doloroso, muito doloroso, porque essa cirurgia não pode ser feita na sua inconsciência. Tenho que fazê-la enquanto você está consciente. Não posso lhe dar morfina ou usar um cloromórfio. Ao contrário, eu lhe dou meditações para que você fique mais alerta e mais consciente. Este é um tipo diferente de cirurgia, um tipo totalmente diferente. Sua consciência é necessária. Você precisa ser uma perfeita testemunha para que eu possa cortar aquela parte que não é de fato você, mas com a qual você se tornou identificado. Assim, posso lhe mostrar um caminho onde você possa sentir seu ser autêntico. Ele estava ali antes de você nascer, está ali antes de você morrer, estará ali depois de sua morte. A existência continua vivendo em muitas formas. Você precisa de ajuda para que possa sentir o sem forma escondido atrás da forma. Você está preso à forma. Seus olhos estão fechados por ela e é necessária uma grande cirurgia. Diz o ensinamento sufi. O prêmio vem depois dessa morte
e não antes. E mesmo essa morte não é possível sem ajuda. E a ajuda é possível se você se entregar. Aliás, se você se entrega, a própria morte de que estamos falando se torna possível. A entrega é igual à morte. Eis porque você tem tanto medo da entrega. Você tenta se proteger, tenta arrancar algo de mim, permanecendo você mesmo, e isso não é possível. Você precisa morrer. Somente então algo lhe poderá ser dado. O prêmio está pronto, já embalado, com seu nome escrito nele, mas você não está pronto. Você nada pode obter de mim antes que você morra.